planejamento familiar. Né? Por incrível que pareça, né? Nós no século XXI, ainda tem muita gente que não sabe exatamente como fazer. Mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, disponibiliza métodos contraceptivos, e são vários. Veja comigo. Rayane é mãe do Nicolas, de 5 anos. A gravidez não programada aconteceu quando ela tinha 16 anos. Hoje, em um relacionamento sério, trabalhando e fazendo faculdade, outro filho não está em seus planos. Por isso, optou por colocar o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU. Eu usava o injetável, mas eu acabei esquecendo e aí eu optei pelo DIU. Prefiro estudar, terminar minha faculdade e ter uma vida estabilizada, para depois ter um outro filho. A intenção é, a mulher quer ter filho, ok, mas que ela tenha no momento ideal, que ela programe isso, ou com a família ou ela mesma, né? O corpo é dela. Então, planejar é o ideal. Além do DIU, o SUS oferece preservativos femininos e masculinos, anticoncepcionais em pílulas e injetáveis, diafragma, laqueadora e vasectomia. Tudo de graça. Para ter acesso aos métodos contraceptivos, é só procurar uma unidade básica de saúde. Nós vamos dar mais informações sobre esses métodos. Nós estamos com a doutora Clarissa Pontes, ginecologista do Hospital da Mulher aqui do Recife. Doutora Clarissa, prazer estar com a senhora, viu? Boa tarde. Tudo bom, prazer, Carinoto, certinho. Olha, quais seriam os métodos contraceptivos, né, para homem e para mulher hoje disponíveis e se esses métodos são seguros? Sempre que a gente fala de reprodução, contracepção, a gente tem que ter em mente o índice de Pearl. O que é isso? É mais ou menos o índice de falha de cada método. E aí a gente tem aqueles métodos que são tidos como muito efetivos. Entre eles está a laqueadura tubária e a vasectomia. Vasectomia. Isso. Laqueadura para a mulher. Isso. E a vasectomia, o homem. Correto. E o DIU, podendo ser de cobre ou hormonal. E o SUS a gente consegue ter disponível o de cobre, facilmente, de acesso fácil para o paciente. Tendo em mente que a gente tem que conseguir particularizar cada caso dessa paciente. Quando a gente pensa em anticoncepção, a gente tem que ver qual é a realidade daquela paciente, qual a idade da paciente, o ciclo menstrual dela como funciona. Porque com essas informações a gente vai conseguir ver particularizar realmente essa proteção para ela e não interferir na qualidade de vida. Porque no caso, doutora, a gente sabe que há vários métodos, né, que estão disponíveis, são gratuitos, né? E como é a procura por esses métodos no hospital público, como é o da mulher? O Hospital da Mulher, a gente consegue fornecer para a paciente tanto a laqueadura tubária, quanto a colocação do DIU de cobre. Até trouxe para a gente dar uma olhadinha aqui, como é fácil a sessão. Esse aqui é o DIU de cobre, não sei se a gente está conseguindo ver direitinho. Consegue. Tá? E aí, bem pichotinho. E esse DIU a gente vai colocar, ele vai ficar inserido bem no finzinho do nosso útero, tá? A gente consegue... É muito pichotinho, tá vendo? É muito pequeno. Por isso que tão fácil acesso pra gente. E a gente tem em mente que a qualquer método a gente consegue tirar esse DIU e a paciente gestar novamente. No caso, por exemplo, eu não quero um período, não quero ter neném. Isso. Aí coloca o DIU, se quiser tirar, tira. Tira em ambulatório, assim como a colocação também é super fácil. No momento que a paciente decide, ela consegue esse acesso. Tá? No restante da rede pública, a gente consegue ter também de fácil acesso tanto os injetáveis, quanto as pílulas orais, que são mais conhecidas e difundidas, o preservativo masculino e o feminino também, mas sabendo que esses outros métodos são mais sujeitos à falha. Quando a gente pensa... Tanto preservativo masculino, a gente tem de fácil acesso também. E a pílula? Tem mais 2 pílulas anticoncepcionais aí que foram colocadas? A gente tem aquelas pacientes que precisam do uso combinado dos hormônios que a gente já produz e na pílula vai ter os 2 para a gente bloquear a nossa menstruação, o nosso ciclo de ovulação. E tem aquele que a gente dispõe apenas de um deles, que a gente consegue administrar para a paciente quando ela está no pós-parto, para não interferir no aleitamento. Então, por isso que é tão importante a gente priorizar cada situação da paciente. No caso, doutora, essa questão, por exemplo, da pílula anticoncepcional ou a injetável,
Às vezes as pessoas ficam muito assim, com medo, porque é hormônio e tal. Hoje, essas pílulas estão mais avançadas ou ainda pode causar problema? Por isso que a gente estuda tanto ver cada paciente, particularizar o estudo dela, e não a paciente fazer a automedicação. Ir lá no postinho, pegar por conta própria e tomar qualquer método. Porque algumas pacientes vão se adaptar bem. A gente tem injetáveis de mensal, com o tipo de hormônio, e tem aqueles métodos de trimestrais, que passam os 3 meses. Mas por ter uma quantidade de hormônio muito grande, em algumas pacientes, ela altera o ciclo menstrual um pouco. E acaba podendo provocar alteração do sangramento. Então, por isso que a gente tem que avaliar direitinho. Já ao injetar, a gente conseguir, quando a gente olha para o DIU de cobre, que tem na maioria dos serviços, a gente consegue ter uma proteção de 10 anos de 10 contracepção. anos. E a gente, para as pacientes que se adaptam, ela não precisa estar se preocupando com o fato de todo mês estar tendo que ir lá acompanhar. Pegar comprimido ou injetar. Exatamente. É muito prático. E a gente consegue ter essa perpetuação de liberdade quanto ao momento de engravidar novamente. As pacientes chegando, procurando bastante a laqueadura e a vasectomia. Mas a gente tem que pensar que é um método definitivo. A gente não consegue chegar ao paciente no postinho, por exemplo, e já conseguir fazer a cirurgia de cara. Por quê? Porque a gente sabe que tem um compromisso que lá na frente ela pode querer engravidar, trocar de parceiro. Agora, por exemplo, aquela senhora que tem um companheiro fala, não, quem vai fazer é o marido. Eu mando nele, vou fazer e tal, não sei o quê. Ainda tem problema? Ou o cara vai lá e faz direitinho? Tem muito preconceito em Ainda, relação né? de resistência. Muita resistência. E aí, isso que a gente bate tanto. Todos os métodos que a gente chama de definitivos ou não reversíveis, que estão a laqueadura tubária e a vasectomia, a pessoa tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos vivos. Para a gente estabilizar isso. Só que a cirurgia da vasectomia é uma cirurgia ambulatorial, super rápida, não tem interferência na potência masculina. Não tem, é verdade. Que é um mito que eles tentam. É muito mito. Então, com esse foco, a gente consegue convencer alguns casais de que, enquanto a mulher tem que se internar, passar por procedimento, passar por junta, tudo, e a gente sabe que acaba atrapalhando a qualidade de vida dela. No homem não tem isso, então doutora, é o caso a se pensar. Muito grato pela entrevista, espero contar Obrigada. outras vezes aqui para falar sobre a saúde do homem e da mulher. Muito Tá obrigado. Bom. Viu? Obrigada pelo convite.